Deuteronômio, capítulo 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar um morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado. Esse vale era um vale estéril, não era cultivado. Sacrificava-se então para purificar a terra, porque ninguém tinha visto acontecido e não sabia se sobre o culpado, né? Era feito naquele lugar, então, simbolizando que o assassino não havia permitido que a sua vítima tivesse uma vida frutífera. Então, eles faziam esse sacrifício ali naquele lugar. E ali, naquele vale, degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade mais próxima ao morto lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua mesa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás o seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Bom, se uma mulher que fosse aprisionada quisesse, na verdade ela tinha que querer ou então aceitar, né? Casar-se com israelita, ela deveria então por 30 dias rapar a sua cabeça, né? Tirar ali, cortar as suas unhas, tirar toda a terra debaixo das suas unhas, enfim, tudo aquilo que nós lemos ali, ela tinha então que chorar 30 dias. Daí ela tinha que colocar então roupas de luto, né, cortar suas unhas, não cuidar mais da sua aparência, deixando crescer naturalmente os 30 dias, né, deixando crescer os 30 dias normal os pelos do seu corpo. Ela deveria então queimar as suas vestes antigas para que quem a desposasse casasse realmente porque tinha um sentimento forte por ela e não pela sua beleza. Então ela se despia de toda a sua beleza para antes se casar, isso quando ela fosse uma mulher aprisionada, né, de uma outra região. Entre eles, israelitas e israelitas não era preciso, né, quando eram da mesma tribo, eles não precisam fazer isso. Isso era somente quando era de outro lugar, né, não era preciso então, porque eles tinham essa regra, era que quando fosse de outro, né, quando fosse uma mulher de uma outra tribo, de um outro lugar, na verdade, não outra tribo, né, de um outro povo. E essa regra, na verdade, uma regra que eles tinham naquela época e é usada e examinada até os dias de hoje, né? O judeu verdadeiro, ele costuma dizer, ele tem por princípio de vida, de casamento, que um judeu ele não casa com quem ama, mas ele ama com quem casa, sendo assim uma decisão, né? Ou seja, primeiro lugar, eles dão a aliança, compromisso e a honra, e depois que eles realmente venham a amar, né? Eles não acreditam em amor sem ser uma decisão, eles acreditam que a gente decide amar. Isso não é um sentimento, algo que acontece do nada, mas sim é uma decisão. Então, eles não casam com quem amam, mas eles amam aqueles que ele casam. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito.
Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Bom, então isso era algo feito naquela época pelos orientais, né, pelos israelitas, onde era chamado de filho costumaz. Filho costumaz era filho contumaz, para você anotar aí no seu caderno, filho contumaz é aquele que se desvia. E quando isso acontecia, eles tinham a permissão de levar ante os homens da cidade e poderia até causar uma pena de morte para os filhos. E eu quero aqui passar para vocês 4 pecados de pena de morte para os filhos, para você anotar aí no seu caderno. Número 1, teimosia ao receber correção. Número 2, rebeldia contra os pais. Número 3, glutonaria, ou seja, comer em excesso. Número 4, embriaguez, né, ou com o vício de entorpecentes. Mas um filho, ao enfrentar essa punição, ele tinha também a chance de se arrepender. Então não seria executado, mas levaria então algumas chibatadas. Um criminoso qualquer, depois de morto, era pendurado à vista de todos, para exemplo de todos os outros filhos. Então era algo muito interessante que eles faziam, né? Os filhos. Então era muito interessante essa parte que eles faziam para obrigar os filhos a obedecê-los, né? Na verdade, já é um princípio cristão, né? Honrar pai e mãe para que se prolonguem os teus dias. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares um madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Bom, queremos encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.